Olá, você, meu irmão, seja muito bem-vindo. Paz seja contigo e com toda a sua família. Tudo bem? Onde é que você está nos assistindo agora? É um prazer ter você aqui para mais um Direto ao Ponto. O seu programa, o nosso programa de opinião, que não tem rodeios. Os nossos convidados falam dos temas de uma forma direta e objetiva. Olha, quero contar também com a sua participação. Como é que você participa? Você envolve outras pessoas. Você envia, né, o link desse canal para abençoar outras vidas através deste programa. Eu sou o evangelista Lucas Cavalcante e é um prazer ter você em minha companhia. Olha, missões se faz com os joelhos daqueles que oram, com as mãos daqueles que doam e principalmente com os pés daqueles que vão, daqueles que saem da sua zona de conforto e, por direção do Espírito Santo, vão para outra cidade, vão para outro país, enfrentam uma outra cultura e, através da sua renúncia, dedicação, perseverança, cumprem o seu chamado, o seu propósito. Vamos falar hoje sobre missões urbanas, missões no sertão, missões transculturais. E para conversar sobre esse tema, na nossa produção, convidou um casal muito abençoado, que nesse momento eu vou estar apresentando, começando com o pastor Edjandro Lucena, que além de pastor, é missionário. Muito boa noite, tudo bem, pastor? Seja bem-vindo, paz seja contigo. Boa noite, Lucas, boa noite a você aí em casa, boa noite a todos. Prazer é nosso falar de um tema tão relevante, tão poderoso, que é missões. Muito obrigado pelo convite e estamos juntos para tirar dúvida no que for necessário e fazer com que você que está em casa possa talvez desmistificar um pouco a obra missionária ou talvez se certificar um pouco mais sobre esse assunto. Maravilha, e logicamente o senhor está muito bem acompanhado. A sua companheira de quantos anos? Minha companheira de 26 anos. Envolvendo namoro, noivado, casamento? Não, se envolver namoro, noivado, casamento, chega perto dos 30. Eu acho que chega a 38. Aliás, 28. 28, que maravilha. 28. É a pastora Angelita Lucena, que também é missionária, que também sentiu na pele, viveu a experiência de fazer missões. Seja muito bem-vinda, pastora Angelita, paz seja contigo. A paz, querido, a paz, Lucas, a paz a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui para falar de um assunto, de um tema que é tão importante para a igreja do Senhor, né? Esse chamado específico que é levar a palavra do Senhor àqueles que ainda não têm a oportunidade de ouvir a respeito do amor de Deus. Maravilha. Vamos entrar no tema, mas não esqueça, inscreva-se no canal, dê o seu like e também ative o sininho de notificações para que você fique atualizado em relação a todo o conteúdo que é gerado aqui, direto da Igreja Canaã. Inclusive os cultos com o nosso pastor Ezequias Bezerra. Às quartas-feiras tem o culto, um culto muito abençoado, um culto onde você vai ter a sua fé avivada, tá certo? E aos domingos tem o culto das 18 horas que é transmitido, mas presencialmente, você que é daqui de Pernambuco, daqui do Recife, daqui da grande região metropolitana, pode vir presencialmente também no culto das 9 da manhã, ok? E não esqueça que também nós estamos no Spotify, tá certo? Os cultos e também os programas direto ao ponto. Vários temas que nós já desenvolvemos aqui, beleza? Vamos então falar sobre missões. Vamos lá. E eu começo, pastor Edjandro, pastor Angelita, a perguntar para vocês sobre a experiência que vocês tiveram no campo missionário. Você responde primeiro ou eu? Você. Sou eu. Passou a bola. Lucas, a experiência nossa, na verdade, é uma experiência nacional, e especificamente no sertão de Pernambuco. E isso, a gente tem duas fases que a gente pode dividir a nossa experiência missionária. Pois não. A primeira dela
solteiros, nós trabalhamos como missionários, não éramos casados. E depois que casamos, voltamos para o campo missionário. Peraí, então eu já vou interromper aqui. Fica à vontade. O clima rolou O clima rolou no Em missões? seminário. No seminário, a gente estudava, Ah, tá. nos conhecemos estudando, né, fazendo um curso para missões, missiologia. A gente, na verdade, era um curso muito intensivo, porque era um curso integral. É o seminário que na Avenida Norte, é isso? Não, Próximo não. à Avenida Norte? Era um seminário da nossa própria igreja, que era um seminário chamado CTREM, um Centro de Treinamento Missionário, Certo. que ele era integral. E esse seminário integral, a gente morava lá, a gente estudava manhã, tarde e noite, e ao final do curso, completando a grade do curso, tinha a experiência prática. E é aí onde entra a nossa experiência, porque fazia parte do curso você ter uma experiência de, no mínimo, 6 meses no campo missionário, pondo em prática aquilo que você havia estudado aquele período todo, teologia, matérias ministeriais e tudo mais. E aí, para concluir o curso, você tinha que ter a sua experiência prática no campo. Foi o que aconteceu com a gente. Aí a gente se conheceu assim, estudando, né, no curso, tinha a parte feminina, a parte masculina, e ali rolou o clima. Mas a gente não tinha contato, nem fizemos nenhum tipo de E de uma certa forma, relacionamento. a afinidade também foi um fator positivo, né? Isso. Porque A visão, né? Sim. exatamente, porque a ideia do casal é, por exemplo, está na Bíblia lá, que a mulher foi criada, Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Isso. Ele diz, far-lhe-ei uma adjuntora, né? Uma auxiliadora, uma companhia que seja idônea. Não é? Então, a ideia de submissão, que muita gente pensa que é o homem demonstrar um certo autoritarismo, mas na verdade, quando você vai para a palavra submissão, significa estar debaixo da mesma missão. E você já observou... Isso é literal, né? Pois Com a é. gente. A gente já entrou, né? Você já observou, pastor, que ela tinha a mesma afinidade que você, né? Isso. Então, eu acredito que foi um fator muito positivo. Mas fala aí, essa primeira fase... Deixa eu passar a bola para a pastora. Essa primeira fase, a senhora, na condição de solteira, foi na mesma viagem que ele? Sim, mas a gente, cada um foi para cidades diferentes. Ah, foi? Isso. Senhora foi para que cidade? Eu fui para uma cidade chamada Solidão, com mais Meu Deus, três gente, missionárias. Meu Deus, olha, É. você que está assistindo agora, que não é de Pernambuco, aqui em Pernambuco nós temos uma cidade chamada Solidão. Sim. Era uma cidade Quem pequena. nasce em Solidão é o quê? Solitário? Solidense, eu acho. É brincadeira só para descontrair. Mas olha só, o primeiro desafio da irmã em missões foi para a cidade de Solidão. Sim. Eu lhe pergunto, lá a senhora sentiu solidão? De fato, sim. Porque era uma cidade, assim, muito católica. Eles não tinha naquela época, era 93, né? Que nós estávamos... 1993, e não tinha nenhuma igreja nessa cidade evangélica. Nenhuma. Lucas, Então, é incrível. Só complementando, é incrível o que ela está falando. Quando você diz nenhuma igreja evangélica, na verdade, não era a igreja. Eram cristãos, não tinha nenhum na cidade. É mais forte ainda, né? Mais forte do que a igreja. Podia ter Não, e outra coisa. No interior, eu sou do interior também, eu sou de Pesqueira, né? Mas no tempo que eu morei em Pesqueira, eu não fui cristão, ainda não tinha decidido a minha vida para Cristo. Na verdade, eu passei 11 anos da minha idade em Pesqueira. Na verdade, 12. Eu cheguei aqui com 12 anos. Mas o que eu observo, e até hoje quando eu vou no interior, é que realmente a religiosidade é um fator muito forte, não é? No catolicismo romano. A ponto do bispo ter uma grande autoridade na cidade, uma influência muito grande. Não é isso? Tanto quanto um prefeito, um promotor. Ainda hoje tem, mas naquela época era mais ainda, não é isso? Você imagina, a gente chegou lá, eles colocavam as crianças na escola. Sim. Para ficar... Eles chamavam a gente as crentes. Éramos 3 missionários. A gente era solteira, morava numa casa, alugamos uma casa, que era a base. E o trabalho que a gente começou foi um trabalho pioneiro, porque era como se fosse um GC. Sim. A gente saiu visitando algumas pessoas. GC é grupo de crescimento. Isso. Não é isso? Era como se fosse... Aí, então, a gente contactou alguns irmãos que já tinham sido evangélicos, mas estavam afastados. Começamos um trabalho de discipular aquelas mulheres. Eram 3, 4 irmãs. Começamos um trabalho ali, árduo, né? Porque não era fácil. Mas, assim, eu acho que o próprio Espírito de Deus já tinha
nos levado ali com um propósito de salvar aquela Quantas cidade. pessoas foram para Solidão, lá na sua comitiva? 3. Éramos 3 mulheres. Três E mulheres. antes dela ir, teve um alcance, que nós chegamos, na verdade, a essa cidade através de um alcance de um projeto chamado Pernambuco Ouve a Palavra do Senhor. Isso. Era um projeto que se sintetizava com uma Kombi, com vários missionários dentro, com o objetivo de sair em cada cidade anunciando o Evangelho, em 3 dias em cada cidade. Por quê? Porque isso nasceu de uma visão de um nosso líder na época, que havia cidades em Pernambuco que não tinham cristãos. Não tinha igreja e também não tinha A cristãos. sua esposa foi para Solidão, nessa primeira fase, onde vocês eram solteiros. E o senhor foi para onde? Eu fui para Itapetim. Solidão vai dar 500 quilômetros daqui de Recife. A cidade mais conhecida próxima é Tabira, depois de Afogados da Engazeira, Isso. Solidão. E eu fui para Itapetim, que dá 530 quilômetros. Era um extremo. De Itapetim para onde ela estava, no mesmo período, dava 3 horas de carro. Então, também a gente não tinha contato. Cada um estava cumprindo a sua missão, o propósito do curso, trabalhando cada um na cidade. Mas era Itapetim, já extremo, divisa com a Paraíba, no Alto Sertão, que é Sertão do Pajeú, né? E naquela época, de fato, era uma época difícil em relação à água, as necessidades básicas eram muito difíceis. Naquela época, Lucas, telespectador, o pessoal que está em casa, para você ter uma ideia, não existia programas sociais, Bolsa Família. Então, era algo imperativo. A fome, a miséria que a gente ouvia falar do sertão era uma realidade naquela década, né? E nesse tempo já faziam 3 anos que não chovia naquela área. E Deus foi tão fiel que nesse período que a gente estava, choveu muito, muito. A terra Graças começou a a Deus. produzir feijão, arroz que eles plantam. Então, não foi um trabalho fácil, não é, na verdade, nunca é. Mas a palavra de Deus diz que quando Deus chama, Ele se responsabiliza. E eu particularmente vi com meus próprios olhos o que Deus fez em Solidão. Começou a salvar pessoas de 3 quando a gente saiu de lá. Quanto tempo a senhora ficou lá? Nós passamos 6 meses. 6 meses. 6 meses. E vocês conseguiram implantar uma igreja lá? Sim. Sim. Uma igreja. Sim. Que maravilha. Saiu de lá, tinha quantas pessoas? Quantos membros? Meu Deus, eu nem lembro, mas acho que tinha Batizaram, Já tinha mais de discipularam. Mais de 20, era uns 25 pessoas. Então, Já. evangelizaram, discipularam, Isso. Sim. batizaram, formaram líderes. E agora tem uma igreja. Agora, lá em Solidão, já tem Assembleia, já tem Batista, já tem a do Véu, já tem muitas igrejas. Então- mas foi então- um trabalho pioneiro, na É uma verdade. semente que foi lançada, que vocês tiveram o privilégio de serem pioneiros. Sim. Tem uma curiosidade aí em Solidão, é que, Lucas, antes mesmo da gente chegar lá, só havia um cristão, e pasme você que está em casa, ele tinha sido expulso da cidade porque era cristão. Ele tinha sido apedrejado, era um barbeiro, cortava cabelo, era o único cristão da cidade, porque, na verdade, no sítio daquela cidade de Solidão, que a Solidão ela devia ter 3.500 pessoas. Você imagina uma cidade com 3.500 pessoas? Mas aquele homem foi expulso da cidade, apedrejado. Foi o histórico que a gente recebeu. E havia no sítio, na verdade, tinham dito para a gente que havia uma senhora cristã no sítio, na cidade nenhuma. Então, se esse morador, não é, que pelo fato de ter assumido a sua fé em Cristo, foi perseguido, eu acredito que vocês também devem ter lidado com perseguição. Sim. Fala um pouquinho, então, sobre isso. Quando nós estávamos lá, a perseguição era essa. As crianças ficavam zombando da gente. Olha, as crentes, o pessoal quando vinha pela A minha calçada. avó dizia que chamavam de bode, é isso mesmo? Sim, eles Bode, ficavam chama fazendo, bode. né, aquele... Aí, não é bode, não, é ovelha, né? Aí, O gesto não era aquela... Bé, pela porque janela tava ainda do... fazia o zombando. gesto. Sim, pela janela da escola. E também, quando eles vinham que a gente vinha pela calçada, eles mudavam de calçada, só para não passar perto da gente. Mas depois, eles viram que nós tínhamos um propósito sério com aquela cidade. Nós levamos, na época, alimento, levamos roupa, começamos a cuidar deles, não só na palavra, mas também na ação social. Então,
eles começaram a ver que nós tínhamos bom interesse com aquela cidade. A gente vai ver na Bíblia que a ação social é muito importante, né? E realmente eu acredito que seja uma maneira, uma forma de que quebre aquela barreira. Sim. Não é que é uma forma de expressar também o amor, né? Tiago vai falar sobre isso. De Mostra chegar a ao tua coração fé da pessoa, né? sem as tuas obras, que eu mostrarei a minha fé através das minhas obras. Isso, a fé sem obra, Ela é morta. ela é morta. E, na verdade, para aquela região, o pouco era muito para eles. Na cidade que eu morei, por exemplo, eu cheguei em uma casa, um certo dia, a gente fazendo aquele evangelismo pioneiro, porta a porta, eu cheguei numa casa em que só tinha um pouco de feijão na panela, três crianças, e aquele feijão era só o feijão com água e sal. Era de cortar o coração, porque não tinha arroz, não tinha uma carne, não tinha um tomate, não tinha nada. E aquilo doía na gente, porque a gente estava ali também vivendo por fé. De início, quando a gente foi, a gente levantou um mantimento, doou, mas e depois? Como é que a gente ia manter isso? E se manter, porque a gente, como missionário, na época, a gente não tinha um salário, como missionário, a gente vivia das ofertas voluntárias. Então, muitas vezes, aquilo que vinha para a gente tinha que dividir com aqueles novos convertidos, principalmente, que eram os domésticos da fé, e com aqueles que mais precisavam, que era algo difícil, né? Porque, como a gente dependia das ofertas também voluntárias, da igreja, de um parente, um amigo que se comprometeu. E olha só, essa oferta vinha, não existia esse negócio de celular. De Pix, nada, né? Não, aquilo ali era tudo no Se tivesse correio. o Pix, resolvia rapidinho, né? E o celular, na verdade, era literalmente um moleque lá. Por quê? Porque tinha um posto telefônico na cidade, com as cabines. E, por exemplo, minha mãe queria falar comigo. Ela ligava para esse posto telefônico, passava o nome dela, dizia onde eu morava. O moleque pegava a bicicleta, ia na minha casa com um papelzinho, dizia, tal hora sua mãe vai ligar. É fulano e tal. E você foi com que idade para Na verdade, eu me converti aos 18 anos. E com 2 anos, eu ingressei no seminário, no estudo, porque eu tinha muita sede de evangelizar, mas os pastores me consideravam novo convertido ainda para poder ingressar, mas a minha vontade era tanta que com 20 anos eu já estava, ingressei no seminário. Aí eu pergunto para vocês, né? Normalmente a nossa família, eu digo os pais, no caso vocês não tinham constituído família, vocês não eram casados. Isso. Então, o que nós chamamos de parentes, porque quando a gente casa, pai, mãe, irmãos, a gente já coloca numa segunda situação. O parentesco, né? Os parentes, de primeiro grau, mas são parentes. Mas no caso de vocês, a família eram os pais, Isso. irmãos. Normalmente, eles se envolvem. Porque eles pensam assim, puxa, eu quero que meu filho, ele tenha um futuro. Eu quero que meu filho, ele faça uma boa escolha. Então, nunca, para quem está de fora, vai achar que ser missionário é uma boa escolha. Não, Quer dizer, não vai. se passa na cabeça deles que aquilo ali é uma alienação, aquilo ali Uma perca de tempo. É uma perca de loucura, tempo, né? é uma loucura, é uma influência, qualquer coisa do tipo. Então, obviamente, até com boas intenções, eu acredito que o diabo vai usar para desmotivar vocês do chamado. Eu pergunto, como lidar com isso sem magoar a família? No meu caso, era mais complicado do que no caso dela. Porque eu conheço, bem rapidinho, eu conheço pessoas que foram destituídas da família. Isso. E não foi nem por querer ser missionário, pelo fato de aceitar Jesus. E de não dar continuidade à tradição religiosa da família. E o pai dizer, você é uma vergonha, você está envergonhando a família, e ele ser destituído, ser expulso de casa. Eu já ouvi casos sobre isso. Claro que eu também já fui perseguido também na minha família. Então, é uma coisa que me parece que acontece com todo mundo, não é? Alguns num grau menor, outros num grau maior. E quando eu penso em grau maior, eu acho que um missionário,
Ou seja, o pai e a mãe quer que ele siga uma carreira. Faça direito, faça medicina, seja um engenheiro. Aí, de repente, se depara com você jovem, 18 para 20 anos, nessa média, entre 18 e 20 anos, decide, mãe, eu vou para Itapetinha, é isso? Isso, vou servir. A sua esposa, eu vou para Solidão. Solidão o quê? Vai fazer o quê? Eu vou fazer missões. Como lidar com essa questão? Porque a família se decepciona. Isso. Como eu estava dizendo para você, para o pessoal de casa, no meu caso foi muito mais complicado, porque meus pais não eram cristãos, minha família não era, eu fui o primeiro convertido na minha casa. A família dela já vinha de um lar cristão, com uma visão mais amena em relação ao cristianismo, à vida missionária. Então, meu pai chegou e falou, que loucura é essa? Aí eu falei, eu não sei como explicar, mas eu estou indo, vou servir a Deus hoje. Ele tinha visto já nos 2 anos o meu testemunho da vida que eu vim como jovem e agora convertido. Então, como é que a gente lidou com isso? Primeiro, perseverando no chamado, né? Porque é o que a palavra do Senhor diz, o próprio Jesus falando, que se aquele que não aborreceu, não deixar pai e mãe, por amor de mim, não é digno de mim. Eu acho que se encaixa nesse propósito. Aí você não vai desrespeitar os seus pais, mas você vai convencê-los, por livre e espontânea pressão, de que aquele objetivo está sendo um alvo para a sua vida. Ô pastor Adjandro, eu estava pensando, hoje eu até comentei com meus pais e com a minha irmã e meu cunhado, minhas duas irmãs, quer dizer, 2 das 3 irmãs que eu tenho. 2 irmãs, meu cunhado, meus pais. Estávamos falando hoje sobre o chamado. Sim. Veja, Jesus chega para Pedro e diz assim, Pedro, de hoje por diante, você será pescador de homens. E prontamente Pedro diz sim. A Bíblia não vai entrar em detalhes sobre o que quando houve. Pedro trouxe a notícia para a mulher dele. Ou para a sogra dele, porque assim, dos apóstolos que a Bíblia fala claramente que era casado, é Pedro, né? Assim, os demais poderiam até ser, mas nós sabemos que Pedro foi casado porque ele tinha uma sogra. Sim, e Jesus sim. curou a sogra de Pedro, então ele tinha esposa. Então fica imaginando Pedro chamando a esposa dele, dizendo assim, a mulher é o seguinte, olha, eu sei que você me conheceu na pesca, empresário, da pescaria e coisa e tal. Cheirando a peixe. Mas eu tive um encontro com Jesus. Né? E a partir de hoje eu vou segui-lo. Eu fico pensando que Pedro deve ter enfrentado também, né, oposição. Eu fico imaginando, sabe, a mulher de Pedro dizendo, como assim? Eu fico imaginando, porque Pedro não se separou da mulher. Claro, mas eu fico claro. imaginando a mulher cobrando atenção, dizendo, agora você só quer saber do Senhor Jesus. O dia Só todo. quer saber dele. Eu imagino que isso deve ter acontecido, pastor. Porque nós não somos muito diferentes, somos seres humanos. Exatamente. Aí a pergunta o que você vai comer? Como é que você vai fazer? O que você vai fazer da sua vida? A pergunta olha, você vai se arrepender. Vai se arrepender. Para o pessoal que está de casa entender que a primeira coisa que eu quero motivar você é que o resultado dessa escolha, ela traz alguns transtornos, traz dificuldades, não são fáceis. Eu não quero aqui também mistificar uma vida missionária, dizer que é um sofrimento, que é um martírio. Não, tem suas lutas, tem suas renúncias. Mas é prazeroso. Mas é prazeroso pelo resultado. O que a minha esposa falou aqui, sobre você chegar numa cidade e você ser discriminado, as pessoas trocarem de calçada porque você é crente, e no final as pessoas começarem a ir, como aconteceu com ela, na casa dos missionários, pedir uma oração por um filho. É você ter 10, 15 pessoas que tiveram a vida transformada. Então, você olha para trás e você não se arrepende de muita coisa. Essa primeira fase, para você ter uma ideia, tanto para ela quanto para mim, o período de curso era 6 meses obrigatório no sertão. Mas, na verdade, no meu caso, eu passei 1 ano. E após 1 ano, nós casamos e voltamos casados para trabalhar de novo no sertão, agora casados. Que cidade? Para Itapetim, a cidade que eu trabalhei inicialmente. Chegou aí em Solidão também, não? Cheguei em Solidão. Para saber como é que estava a igreja lá. Isso, para ver como estava a igreja. Já tinha um outro casal lá servindo, né, nessa outra igreja. E É porque assim, o chamado nunca é fácil. Mesmo no meu caso, que
a família era evangélica. Mas não é fácil porque vem a dúvida para nós mesmos. Eu mesmo fiz teste com o Senhor. Eu disse, Senhor, se eu falar com meus pais e eles disserem sim, o Senhor que está me chamando. Quando eu falei, minha mãe disse, minha filha, vá. Aí eu fiquei ainda, né? Eu disse, Senhor, se o Senhor me der, porque a gente teria que ter mantenedores. O mantenedores é uma prova de que o Senhor quer que eu vá. Quando eu falei com alguns mantenedores... Então pode fazer prova, feito Gideão fez. Eles me sustentaram até eu sair de lá de Solidão. Eu não disse a você que ela é privilegiada. Você sabe quantos mantenedores eu tinha? Quantos? Sabe, pessoal de casa? Nenhum. E ela tinha quantos? Literalmente, Eu tinha 3. Ela tinha 3. Porque eu sou mulher de oração. Aí eu vou perguntar para vocês o seguinte. Gente, essa questão de ser missionário é um chamado específico? Deus fala ao coração de uma pessoa... Coloca, eu já ouvi casos, a pessoa dizer assim, cara, eu não conheço o país tal, mas meu maior desejo é ir para lá, é evangelizar lá. Parece uma loucura. Não é? Mas você já foi lá? Não. Mas eu sonho com esse país, sabe? Eu me imagino lá. Aí eu pergunto, é um chamado específico? Eu já ouvi alguém dizer, que quando se fala dos 5 chamados, né, que é o de evangelista, pastor, 5 ministérios, né? Evangelista, pastor, mestre, profeta. apóstolo e profeta. Né? Eu já ouvi dizer que o apóstolo seria exatamente o missionário. O implantador de igreja. O implantador de igreja. Então, Isso. o missionário. Então, eu penso que para uma missão transcultural, a pessoa dizer assim, eu vou sair daqui, eu vou abrir mão de um curso, vou abrir mão de um futuro mais certo, mais confortável ou mais seguro, do ponto de vista do que as pessoas pensam aí no mundo, não é? do ponto de vista racional, digamos financeiro, assim. Financeiro, econômico, estrutura. Aí a né? pessoa de repente diz assim, eu quero ser missionário. Isso é eu acredito que seja um chamado. Mas ao mesmo tempo me fica a perguntar, Não é voluntário? a pessoa que se converte, ela não já é um missionário? Porque assim, ela não foi chamada para ficar apenas num banco de igreja, né, engordando, né, como as pessoas dizem, só recebendo. Primeiro que a ideia de culto não é receber, a ideia de culto é dar ao Senhor. É dar, é verdade. Não é verdade? E quando a pessoa se envolve na obra, ela não já é um missionário? Isso aí se divide em duas, eu considero 2 categorias. Os comissionados, que são a grande comissão, que a gente chama grande comissão, é que o evangelho, o evangelismo, a pregação do evangelho é para todos, que essa é a grande comissão. O ide por todo mundo e pregar é para todo mundo. Você Você está na sua empresa, no seu trabalho, você é um pregador, você é um missionário. Você é um missionário. E existe o chamado específico. O chamado específico são esses chamados direcionados para uma missão transcultural, ou missão nacional, ou missão local, mas com um propósito. Mas essa segunda categoria que você deu aí, ela mexe com a comodidade da pessoa. Mexe também. Por quê? Porque hoje, quando a gente entende como chamado específico, é quando Deus faz aquilo que você citou. Você falou sobre, eu não conheço determinado país, mas eu tenho um sonho de lá, Deus está falando comigo. Eu tive amigos missionários mesmo, que eles sonharam, inclusive com a língua do povo, e os dois, o casal sonhou, eles viam os povos que eles iam, Deus estava falando para eles irem lá. Ele ouviu falar o nome da língua que nunca tinha ouvido. Quando ele despertou do sonho, que ele chegou para o pastor, ele falou, eu ouvi uma língua chamada, uma língua fulana de tal. E quando foi pesquisar essa língua, realmente existia um povo com esse nome, com essa língua. Eles se dedicaram e foram parar lá nesse país. Até hoje, eles são missionários, eles dirigem uma base missionária por um chamado específico. Não quer dizer que todo mundo que está na igreja tem um sonho, tem um chamado específico. Maravilha. Nós vamos encerrar o primeiro bloco. E no segundo bloco nós vamos ter a participação do pastor Júnior, da Igreja Canaã, que também tem experiência com missões, inclusive em tribo indígena. Tá certo? Inclusive ele vai falar de uma igreja que está sendo implantada lá, em Bebedouro. Daqui a pouquinho. Boa. Então, como a gente vai encerrar o primeiro bloco e a pastora Angelita vai se despedir, eu quero dar 1 minuto para a senhora. Vou fazer uma pergunta, em cima dessa pergunta a senhora vai ter esse 1 minuto.
como é que eu sei que eu tenho chamado missionário? Fala pro pessoal que está assistindo. Olha, eu acredito assim que você começa a ficar incomodado. Eu mesmo assim, eu não conseguia me encaixar em nada. Ficar um peixe fora d'água. Sim, mas quando se falava de missões, o meu coração ardia, sabe? Eu gostava de ter CDs sobre. E se você tem esse chamado na sua vida, se entrega. Começa a estudar, a se preparar, porque Deus supre cada uma das nossas necessidades. E que você que tem esse chamado, está aí na tua casa, começa já orando, começa se entregando, começa estudando, confia no Senhor, porque o mais Ele vai fazer. Porque Deus, Ele é fiel. Ele é fiel em responder às nossas orações. E eu acho assim, Deus é o maior interessado de que a gente vá e de que a gente escute a sua voz e obedeça acima de tudo. Né? É obedecendo a voz do Senhor. Maravilha. Obrigado, pastora Angelita. Seu marido, que é, né, a sua metade, Amém. vai ficar no segundo bloco. Nós vamos falar sobre missões transculturais também. Quero agradecer Obrigada a você. sua participação aqui no programa. Que Deus continue lhe abençoando. Amém. Eu acho que uma vez missionário, missionário para sempre. Verdade. Eu não sei quais são os sonhos missionários que a senhora tem. Talvez de ir para um outro país, fazer uma missão transcultural. Sim. Não sei, mas se tiver, que Deus possa realizar o sonho do seu coração. Amém. Tá bom? Amém, querido. Deus abençoe. Muito Amém. obrigado. Pode continuar aí, porque eu quero... Você sabe que no início eu falei que missões também se faz com as mãos daqueles que doam. Nesse intervalo entre um bloco e o outro do programa, você faz missões. Não é? Porque esse programa também é uma missão. Não é verdade? Esse programa tem um propósito de trazer para as pessoas conhecimento que os aproxime de Deus, levando, não é, assuntos inerentes ao reino de Deus, a vida cristã, a caminhada da fé. Então você pode nos ajudar a permanecer no ar, você pode fazer a sua oferta, você que é da nossa igreja Canaã, você pode dizimar através dos meios tecnológicos que aparecem na sua tela nesse momento, o Pix. Você que mora em outro país, tem o IBAN, tem a conta do Banco Itaú, não é? E tem o QR Code também para você estar ofertando. Então aproveite esse intervalo, participe, que Deus te abençoe. Você sabe que há promessas para aqueles que contribuem, para aqueles que fazem em amor, motivados com alegria e com amor. Que Deus possa então te abençoar nesse momento. Daqui a pouco a gente volta. Estamos falando sobre missões aqui no Direto ao Ponto. Até já. Vejo o céu se abrindo sobre nós. Eu vejo o Rei em glória vir reinar. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Que Jesus Cristo é o Senhor, pra sempre amém, vamos! Maranata, hora vem. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem. Vem reinar sobre as nações. Eu vejo o Rei do seu trono governar. Um novo céu, nova terra criará. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará.
Estamos de volta com você, programa Direto ao Ponto, hoje pincelando sobre missões. E agora, com a participação, tenho que apresentar ele, né? Ele já está aqui, já está no estúdio. A pastora Angelita já se ausentou, dando lugar para o nosso querido pastor Júnior, da igreja Canaã. Pastor Júnior, é um prazer recebê-lo aqui. E é interessante que o pastor Júnior é missionário também, viu, gente? E ele tem experiência, como eu falei para vocês já, em missões em tribo indígena e também missão transcultural. Olha que maravilha. Bem-vindo, pastor Júnior, ao Direto ao Ponto. Paz seja contigo. A paz seja contigo, Lucas. Paz seja contigo, pastor Edjandro. Amém, amém. É uma alegria estar aqui de volta ao Direto ao Ponto. Acho que o primeiro Direto ao Ponto eu estive aqui, não foi junto com você. Abril, né? E para mim é uma alegria estar aqui novamente. E falando, né, sobre um pouco sobre trabalhos missionários, obra missionária. Né? Para mim é uma alegria, uma satisfação estar aqui com vocês. E parece que sua primeira experiência foi transcultural, né? De viajar, sair da sua terra. O senhor foi para Honduras. Conta pra gente como foi essa experiência, pastor. Isso, Lucas. Eu acredito que já faz aproximadamente uns 7, 8 anos mais ou menos, onde eu fui acompanhando o pastor Ezequias, foi também o nosso pastor, visitar alguns trabalhos missionários em Honduras, ali na América Central, e foi uma experiência única, né, onde eu tive esse primeiro contato com um outro povo, uma outra língua, né, uma outra cultura, e foi uma experiência de muito aprendizado. É um país muito mais pobre que o Brasil. Né? A gente costuma dizer que o Brasil é de terceiro mundo. Né? Honduras talvez seja quinto mundo, sexto mundo. É um Brasil há 30 anos atrás. Então, as pessoas jogam lixo na rua com uma certa constância. Aqui a gente diminuiu um pouco. A gente não vê muito isso, ainda vemos. Mas lá nós vemos muito mais. Então... Mas foi uma experiência muito agradável. A língua lá, espanhola? Espanhola, isso. E aí, o senhor domina a língua, não? Olha, o período que eu passei lá, eu consegui... Deu para aprender. Deu para desenvolver um pouco. Agora, que hoje você perde, né? E a comunicação, então? Uma coisa é você ter, né, um curso da língua natal dessas pessoas, né? E outra coisa é você não ter. E você ter que estabelecer uma comunicação ali, que possa ser uma comunicação eficaz. Como é que é isso, essa questão? Como lidar com essa dificuldade de estar meio que na Torre de Babel? É curioso, né? Porque você usa um portunhol ali, eles lhe entendem, você consegue entender, e o dia a dia, os dias vão passando, você vai ouvindo, e aí você vai desenvolvendo também. Né? Você naquele meio, envolvido por aquelas línguas, né? Aquela língua, para onde você vai, você escuta a mesma língua, então você desenvolve um pouco, né? E aí vai. O que mais marcou essa viagem? Lucas, o que mais marcou, eu acredito que foi a sede, né, da palavra que eles têm, né? Eles têm um fervor que eu acredito que é um fervor nosso aqui, um pouco sul-americano, dessa região assim, central, né? América Central. Nós temos um fervor, nós temos uma sede, nós temos uma forma de cultuar, acho que um pouco diferente da Europa, da Ásia, do resto do mundo. Então, acho que esse fervor, essa sede, né, esse desejo por Deus, essa entrega, eu acho que foi algo que eles se entregam bastante ao Espírito Santo, à presença de Deus. Maravilha. Estamos falando sobre missão transcultural nesse segundo bloco. Aí eu envolvo o pastor Edjandro, que apesar, pastor Júnior, dele não ter vivido a experiência de ter saído do Brasil para fazer missões, mas parece que o senhor sustenta uma missionária, não é isso? Na verdade, eu me envolvo por conhecer... Eu acho que a palavra não é sustentar, manter. Manter. Ser mantenedor. A gente sempre manteve uma amiga nossa, inclusive, que morou com a minha esposa no sertão. Ela, após isso, ela foi para a África, retornou agora depois de 20 anos. E ela passou 20 anos no Níger, mas eu procuro ter o conhecimento do que está acontecendo no resto do mundo em relação a missões.
porque, na verdade, eu entendo que missões está dentro de um relógio de Deus para a volta do Senhor Jesus. Porque a palavra vai dizer que devemos pregar o Evangelho até que Ele venha, até os confins da terra. Até os confins da terra que a gente entende é os confins da terra. É por onde houver uma habitação, pessoas, lugares habitáveis, o Evangelho tem que chegar. E isso envolve os países não alcançados, né? Que ainda hoje é uma realidade. A janela 1040, ela é muito falada, né? Principalmente para as pessoas que estudam na teologia sobre esse tema, essa disciplina, missões. E a janela 1040, ela vem dos anos 90, não é isso? Esse termo 1040 surgiu nos anos 90. Um estrategista missionário, ele projetou em relação à linha do Equador. É um retângulo, né? É um retângulo 10 por 40, são 10, deixa eu lembrar. É um retângulo que 10 graus, né, na linha do Equador, longitudinal e também eu sei que envolve 62 países, que vai do oeste da África até o leste da Ásia. Dentro dessa janela 1040 está ali Paquistão, Cazaquistão, está a China, está o Japão, está Israel, está vários países dentro desse bloco que é considerado não alcançado. Por isso eles entraram nessa estatística em 1990. Eles, além de ser não alcançados, eles têm uma resistência pelas religiões radicais que eles têm. Os extremistas radicais, religiosos radicais, que têm uma aversão ao cristianismo. Então, para um país ser considerado um país não alcançado, ele tem que ter abaixo de 2% de cristãos ou zero, nada de cristianismo. E é exatamente o que acontece. Então, de 90 para cá, a gente vai ter o quê? 31 anos. 31 anos. Quando nasceu essa terminologia, janela 10/40, que era para focar nos países do mundo, enviar missionário focado nessa lacuna, nessa janela, para tentar evangelizar o máximo que podia. Então, as missões mundiais, elas voltaram os olhos a partir de 1990 para essa janela, para alcançar esses países orientais e a Ásia. Então, depois de 30 anos, pasme, pastor Júnior, você de casa, nós ainda hoje temos muito a ser feito nessa janela. Ainda há muita resistência, o número do cristianismo é muito pouco nessa região. Depois de 31 anos ainda é muito pouco. Muito pouco. Para você ter uma ideia, hoje tem países que ainda não tem um cristão. Pastor, isso é possível? É possível. Muitas vezes, aquele cristão que se converteu, tomou sua decisão a Cristo ali, ele é assassinado. Isso é uma realidade. Isso não tem nada de fake news, nem então, história. Esses vídeos que, vez por outra, a gente vê aí no WhatsApp, em outras redes sociais, de cristãos sendo decapitados, isso realmente é realidade, não é? É uma realidade. Isso não é fake news. Isso é uma realidade, principalmente nos países orientais. E nos países do Oriente, na verdade, é o extremismo religioso, né, que leva ao assassinato desses missionários, pastores e cristãos. Nos países da Ásia, que é o comunismo que impera, eles submetem muitos desses cristãos à tortura. Isso, na verdade, não impede da propagação do evangelho, porque quando você vai olhar para aqueles países, por exemplo, essa missionária que eu citei, há 3 anos atrás, ela me mandou o vídeo de que os terroristas extremistas radicais invadiram o Níger e entraram na igreja que já havia sido construído o prédio, e eles queimaram a igreja, espancaram um dos nativos, que era um dos líderes da igreja. Ela me mandou as fotos, a igreja queimada a fogo. Isso há 3 anos atrás. E toda a igreja saiu, fugiu as pessoas. E eles ali entraram. Quer dizer,
é um fato, é real, há uma necessidade ainda hoje de que isso seja propagado, que o evangelho chegue a esses lugares. A gente não tem como dizer que o evangelho vai predominar ali, porque, por incrível que pareça, hoje a Índia, que está dentro dessa janela, ela tem, vamos dizer aí, 1 bilhão de habitantes, com talvez 1,5%, 2% de cristãos nesse lugar. Então é muito longe da realidade. Pastor, será que é possível você de casa pensar, esses povos serão alcançados? Lucas, pastor Júnior, você de casa, a palavra não nos diz que a gente tem que converter as pessoas. O Senhor disse, pregue até que ele venha. Deve ser pregado aos confins da terra. Eles devem ouvir. Agora, a conversão é um trabalho do Espírito Santo. E o nosso da igreja é manter o foco de anunciar esse evangelho que tem um poder transformador. Hoje eu e minha filha estávamos assistindo um vídeo de um trabalho que foi feito na África e algo recente, de alguns meses atrás, e que uma nativa, que é uma senhora cristã, Lucas, ela adotou os órfãos do grupo radical, do grupo terrorista. Eu esqueço o nome do grupo terrorista, muito conhecido. E Estado Islâmico, Talibã. Rapaz. Boko Haram. Sei, isso, é mais ou menos isso o nome. E ela adotou os órfãos, porque eles arregimentam os pais, se for cristão eles matam, senão eles vão servir a eles como soldados. E ela tinha ali o quê? Acho que mais de 50 crianças. Aquela mulher africana adotou essas crianças sem condição mínima. Aí chega esse pessoal do Brasil que foi fazer um trabalho lá, hoje, para você ter uma ideia do que é a palavra, do poder que tem a oração. E chega um garoto chamado Davi, muito pequeno, acho que com 4 a 6 anos, Lucas. E ela diz, olha, ele hoje pela manhã orou pedindo arroz ao Senhor. Na oração das crianças, ele pediu, Senhor, mande arroz, Senhor, mande arroz. E essa caravana chegou, Lucas, com alimento. E a oração daquela criança foi uma resposta maravilhosa. A senhora disse, a própria senhora, que era uma guerreira, falou, foi a oração dele que trouxe vocês aqui. A importância, às vezes, de uma doação, de uma oração, causa um efeito impactante. Nem ameaça de morte, nem nada tira isso. Ô pastor, o senhor tem vontade de fazer transcultural? Sim, eu tenho vontade. Qual país que o senhor gostaria de ir? Eu gostaria de conhecer a África e essa parte da janela, eu me sinto desafiado, essa parte da janela 10x40, porque o meu coração queima por isso desde que eu me converti. Amém. E eu servi no sertão e sirvo aqui, então o meu coração queima por pregar a palavra. Né? O senhor já evangelizou índio? Índio não. Não, né? Não. Mas o pastor Júnior já. Pastor Júnior já esteve lá. Pastor Júnior, fala um pouquinho aí da experiência, da implantação da nossa igreja, Canaã, né? Nós congregamos na mesma igreja. Eu também tive o prazer de ir, mas o senhor foi pioneiro lá, tanto em Tumbalalá como em Bebedouro. Fala dessa experiência, porque Tumbalalá tem uma igreja lá. E Bebedouro foi construída agora, está no estágio final, e é a primeira igreja daquele assentamento. Isso, Lucas. Aliás, não é assentamento, é um projeto, né? Projeto Bebedouro. Isso, é um projeto de agricultores, né? Ok. As pessoas, às vezes, confundem um pouco quando nós falamos de Bebedouro e Tumbalalá. Às vezes pensam que é uma coisa só. Não é. Bebedouro, o projeto Bebedouro, lá em Petrolina, sertão. Então, nas regiões rurais de Petrolina, é onde existe um projeto, um assentamento de agricultores chamado de Projeto Bebedouro, e lá nós conseguimos agora construir uma igreja. Já estamos lá há algum tempo, na casa da pastora Ivonete, da família dela. E aí agora... Uma dúvida, Bebedouros são índios também ou não? Não, Bebedouro não são índios. Não são índios, né? Não. Minha dúvida agora... Isso, não são índios. Os índios, eles são de Tumbalalá. Que é o nome da tribo, Tumbalalá. Que é o nome da tribo, Tumbalalá. Ibozinho. Que fica no Ibozinho, isso. Que tem Ibó, Pernambuco e Ibó, Bahia. É uma região que é dividida pelo Rio São Francisco. Um lado do rio é Bahia, o outro lado do rio é Pernambuco. E a tribo fica do lado da Bahia, Ibó, Bahia. E lá, os índios, eles não são os índios da Amazônia. Às vezes as pessoas
acham que lá na tribo do Balalá é tudo índio de Peninha, tal. Não. Eu sou de uma cidade que tem uma tribo também, a tribo Chucurus, pesqueira. Então eu entendo muito bem isso. São índios civilizados, não é? Que Isso. se vestem como nós. Isso. Não é? As casas são de alvenaria. Isso. Eles têm televisão, já tem internet, entendeu? Então são os índios que, não sei se é a palavra, mas se modernizaram, né? Isso. Se atualizaram, digamos por assim dizer. Então, mas eles têm as suas origens indígenas, né? E aí nós conseguimos estabelecer uma igreja lá na tribo Tumbalalá, através do evangelista Cícero, que é o responsável pela igreja hoje, que é nativo, que ele se converteu assistindo televisão, né, num programa evangélico, ele se converteu e saiu naquela região ali, procurando uma igreja ali, que fica próximo de Cabrobó, procurando uma igreja que pudesse assumir a tribo, aqueles irmãos que se converteram a partir do Cícero, e nenhuma igreja quis assumir aqueles irmãos porque diziam que não tinha retorno financeiro. Eles não tinham como investir na região da tribo e ter um retorno daquilo que eles iriam investir. E aí, através da pastora Ivonete, que é de Bebedouro, de Petrolina, chegou ao nosso conhecimento, ao conhecimento do nosso pastor, a situação do Cícero lá da tribo, e aí o pastor prontamente disse, não, vamos implantar uma igreja lá, vamos iniciar um trabalho. E aí nós, mesmo que não dê retorno, mas nós iremos para lá, para Tumbalalá. E aí nós fomos. Começou com todo. Não é? Isso. Começamos nos reunindo em um galinheiro, no local onde era o galinheiro. E aí as reuniões começaram lá. E aí precisávamos ter um local de culto. Isso. E aí o nosso pastor tinha uma tenda 10 por 10. E aí ele disse, não, vamos enviar a tenda. E aí desmontamos a tenda aqui, aí fomos atrás de um caminhão e tal. E foi todo um processo, mas a tenda chegou, nós montamos a tenda e começamos ali a igreja. Característico, né? Pois a tenda é. com os índios, né? É verdade, a tenda é. Agora, pastor Júnior, houve alguma resistência por parte do cacique da tribo, do pajé? Porque tribo tem o cacique e tem o pajé, né? Tem um cacique, tem um pajé. E o cacique, ele tem um poder, além de ter o poder entre eles da tribo, né, em si o respeito, ele também tem um poder legal. Exato. Pela legislação do nosso país, pela FUNAI. Perfeito. Ele exerce um certo poder e autoridade. Perfeito. Na tribo. Então, quando nós formos com a tenda para lá, quando a gente foi com a tenda, até então não teve problema. A tenda podia ser tirada a qualquer momento. Mas quando nós partimos para a construção da igreja de alvenaria, aí nós só poderíamos construir com a autorização do cacique. Se ele não autorizasse, nós não teríamos autorização legal para construir a igreja lá. Ok. E a igreja é bonita, viu, gente? Eu tive o prazer de ir lá. Quando o pastor falou assim que o pessoal é atualizado, moderno, eu fiquei impressionado. Porque quando eu cheguei lá, pastor Alejandro... Edjandro. Eu falei o que? Alejandro. Alejandro. Olha, você quase fala espanhol agora. É porque a gente está falando de missão transcultural. Falou de Honduras, aí você já queria me ensinar agora a falar espanhol. Pastor Edjandro, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Quando eu vi lá as meninas cantando músicas atuais, eu disse, rapaz, onde é que eu estou? Eu estou numa tribo. E o pessoal realmente atual. Muito bonita a igreja, não é? E aí... se estabeleceu a igreja Canaã lá em Tumbalalá, não é? Quando a gente vai lá é uma festa, nós somos bem recebidos, né, pelo Cícero, não é, pelo Vanderlúcio, uma bênção. Aí Bebedouro surgiu o desejo de também levantar uma igreja de Bebedouro, já que até então estavam se reunindo na igreja da pastora Ivonete. Conta essa história aí. Isso, a igreja é numa sala da casa da mãe da pastora Ivonete. Então nós nos reunimos lá. E aí, recentemente, mudou a administração do assentamento de agricultores, porque lá eles plantam uva, o forte é uva, mas plantam muitas frutas. Sempre que a gente vai para lá, a gente vem com uma galera de fruta, os irmãos verdade. Abençoam a gente. Então é muito bom. E aí a nova administração nos cedeu um terreno para que pudéssemos então construir uma igreja. Então ganhamos o terreno e aí estamos aí na luta da construção da igreja. E pastor Edjandro, foi lançado, né, o desafio de construir a igreja. Eu estava nessa viagem.
E interessante que começou com o pastor que foi na época lá com a gente, ele encontrou R$ 2 no terreno. E no culto da noite, ele levantou os irmãos para ofertarem e a primeira oferta foi os R$ 2. Ele pediu para eu desenhar, inclusive eu até participei, mesmo sendo um amador, mas eu desenhei e coloquei no PowerPoint para ser apresentado em slides. A gente levou naquele momento, naquela viagem, o Data Show, o desenho da igreja. E o tempo passou. E agora, não é, o Paulo vai estar viajando com uma equipe lá, né, para terminar a igreja. Não é? O pastor Ezequias, o nosso pastor, ele fez um desafio aqui na igreja e os irmãos chegaram junto, porque nós começamos o programa dizendo que missões se faz também com as mãos que doam. E as mãos doaram. E aí vai terminar a construção, vai terminar os últimos detalhes para a inauguração, pastor Júnior. Qual é a previsão da inauguração da igreja de Bebedouro? Lucas, nós levantamos aqui, né, o nosso pastor, numa tudo ousada, conseguiu levantar todos os materiais que estavam faltando, né, e aí a gente vai estar agora comprando esses materiais e fechando com o pedreiro para terminar a construção. E eu acredito que talvez em dezembro, né, ou janeiro, nós consigamos já estar inaugurando oficialmente. Os irmãos já estão se reunindo lá na igreja, porque nós já levantamos as paredes, já colocamos o telhado, já colocamos a cerâmica. Agora precisamos fazer os banheiros. Então, para que levar a placa para lá, colocar lá a Igreja Canaã, né, o letreiro. Então, acredito que talvez dezembro ou janeiro, se Deus quiser, a gente vai estar conseguindo inaugurar oficialmente a nossa igreja lá em Bebedouro. Pastor Edjandro, que gosta de missões, eu acho que vai estar lá, né? Com certeza. Estamos programando aí dezembro. Já quando ele começou falando de O senhor Tumbalalá. já tomou banho no Rio, São Francisco? Não, já passei muitas vezes ali. Maravilha, viu? Porque o senhor foi para aquela banda, região, né? ali eu Mas conheço não tomou banho não, né? Não. E em Tumbalalá, nós já temos a igreja estabelecida, né, de alvenaria, linda a igreja. Nós já temos a salinha das crianças construída. Olha, que em Tumbalalá. E agora, né, o próximo passo, nós terminando Bebedouro, aí a gente talvez, quem sabe aí ter a nossa base missionária, o nosso alojamento lá em Tumbalalá. Amém. Né? Já temos o terreno lá que o Cícero, na última viagem que nós fomos, o Cícero já disse, pastor, esse terreno aqui, ao lado da igreja, está à disposição para construir uma base missionária, um alojamento e tal. Aí. Glória a Deus, já temos Levar outros cristãos, né, para fazer um estágio lá, né, como o pastor fez. Agora, é interessante que todas as vezes que há uma viagem missionária aqui da igreja, há batismos no Rio São Francisco, né, pastor Júnior? Isso, é verdade. Sempre que nós vamos para Tumbalalá visitar os irmãos, sempre tem alguém novo que se converteu, né, e que desce as águas. Então sempre tem batismo. Tem vezes que estão 2, 3, 4 pessoas, 5. Então eu vou falar uma Glória coisa. O batismo na piscina é bacana. É bacana. Mas o batismo no rio é maravilhoso. É né? uma Porque tem água original, corrente, original, né? É bem original. Né? É bem original. é o raiz. Claro que o efeito espiritual é o mesmo, né? Claro, Eu não tô, é a uma gente não está falando simbologia. disso. Não, a gente está falando lógico. assim do ambiente mesmo. Isso, e sem a contar piscina é um que... ambiente E artificial. sem mas contar o que a rio... paisagem, né? Você olha, coisa você maravilhosa. estando lá no rio, a tribo, ela fica às margens do Rio São É Francisco. bem pertinho mesmo. Então, é um cenário lindíssimo, né? Então, verdade. é maravilhoso. O final de tarde no Rio, e depois que nós realizamos o batismo, sempre tem aquele momento de comunhão ali no Rio, as crianças. Então, é uma experiência única e que vale a pena ser vivida. Maravilha. Bom, a conversa está muito boa, mas a nossa produtora... Só viu que ela levantou a placa? Ela é assim. Vi. Ela levantou a fica, placa. é marcação cerrada. Ela não dá fica ali na- seta, ela chega Não. mesmo e diz, acabou. É porque ela sabe, e ela está correta, o que começa tem que terminar, né? É o ciclo. Então, nós estamos finalizando aqui, mas eu quero dar um minuto para o pastor Edjandro, que pregou na Canaã Recife, aqui em Boa Viagem, né? Na Foi última hoje, né? quarta-feira. Foi uma bênção sobre oração, não foi, pastor? Amém. Maravilha. Um minuto para o senhor
Um minuto para o pastor Júnior, para a gente finalizar em grande estilo. Bom, eu só tenho a agradecer e agradecer pela oportunidade e pelo tema. E assim, o que eu queria deixar aqui é o meu desejo que esse tema voltasse mais outras vezes, né? Quem sabe? Vai voltar. E para que a gente possa fomentar isso no coração da igreja, porque, ao meu ver, a igreja, quando ela é missionária, na verdade, quando ela tem esse caráter, essa alça missionária, ela é uma igreja que está dentro de um propósito de Deus. Então, eu estou vendo Canaã, a gente tem aqui Tumbalalá, como foi falado, e sustenta alguns missionários. Eu estive na última ceia que vi o pastor Ezequias falando, e eu fiquei muito feliz, porque eu acho que isso está dentro do coração de Deus, missões, e isso é algo que vamos ter que martelar até a vinda de Jesus. Não vamos parar de fazer isso, tem que arder no coração da igreja. Quando estiver apagando, a gente vai e sopra. Muito obrigado, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém. Pastor Júnior. Bom, eu encerro as minhas palavras falando da nossa viagem missionária, que vai ser nos dias 29, 30, 31, 1 e 2 de novembro, agora a última semana de outubro e pegando 2 dias da primeira semana de novembro. Vamos estar indo em Bebedouro, Tumbalalá. Então, você que é da nossa igreja, que é da Canaã, se envolva, abençoe, doe, ore, né, para que essa viagem possa ser uma bênção, assim como todas as outras, e que o nome do Senhor seja sempre glorificado. Esteja orando pela nossa igreja para que essa chama missionária possa estar sempre queimando, né, no coração do nosso pastor, nos nossos corações, no coração de cada membro da Canaã, para que nós possamos alargar as nossas tendas, alcançar mais lugares e assim, né, pregar o evangelho até que ele venha. Quando a gente fala de missões, a gente vai lembrar sobre o chamado de Isaías, né? Na verdade, Isaías já era profeta, mas em algumas versões da Bíblia, esse texto, que eu vou falar aqui rapidamente, vou fazer menção, ele tem na epígrafe exatamente o chamamento de Isaías. Quando o próprio Deus pergunta, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Naquela ocasião, Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa pergunta, ela continua ecoando para mim, para você, e de alguma forma vai mexer um pouco com a nossa zona de conforto. De alguma forma, a gente vai trocar um lazer, a gente vai trocar um passeio em família, a gente vai trocar alguma coisa, a gente vai investir financeiramente para esse fim. Porque é algo interior, é um chamado, sabe? Há um missionário dentro de você. Talvez você não seja aquele que sai do seu país e vai para outro país, ou sai da sua cidade e vai para outra cidade, mas você pode fazer missões, principalmente orando e doando. Pense nisso, independente da sua igreja. Não está em jogo aqui a sua denominação, se você é da Assembleia Batista, Canaã, Universal. Mas diga sim para Deus. Para essa pergunta, quem enviarei, quem há de ir por nós? Diga, eu irei, Senhor. Se for chamado para sair do país, para fazer missões transculturais, eu irei. Mas se for de alguma outra forma, missões urbanas, sair daqui para ir no sertão, ir para uma tribo de índio, viver uma experiência dessa, querido, faça. Porque ser feliz, ser uma pessoa realizada, é estar no centro da vontade de Deus. Pense nisso, fique na paz e até o nosso próximo Direto ao Ponto. A gente se encontra.